Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 29 de março. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus, porém, passando por entre eles, foi-se. Lucas 4:30. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. Servi o próximo incansavelmente, agora, para que a bondade vos seja inata na próxima encarnação. Bezerra de Menezes, no livro Ceareiros de Volta. Meta do dia: desenvolver a compaixão. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas. Amado Mestre Jesus, nesse instante queremos rogar por todos os nossos parentes, nossos familiares, por todas as pessoas que nos são queridas, que o seu amor as envolva, trazendo-lhes a paz, trazendo-lhes a cura, a serenidade, o amor. Olhe também, Jesus, por todos aqueles que estão a sofrer diversas injustiças, e o seu amor os envolva também. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual. Todos aqueles irmãos que estão vindo, que vieram, melhor falando, na segunda-feira fazer a triagem em nossa casa espírita, seja presencial ou à distância, hoje é o dia do tratamento. Então é muito importante, durante o dia, nós nos mantermos ligados a Jesus, evitar contendas, discussões desnecessárias, procurar vencer todos os obstáculos possíveis para estar no tratamento. É importante chegar mais cedo, porque 7:55, o portão de nossa casa espírita será fechado. Meus amigos, também estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Pedro o seguia de longe, até o pátio interior da residência do sumo sacerdote. Após entrar no pátio, sentou-se com os servidores para ver o fim. Mateus capítulo 26, versículo 58. O fracasso de Pedro. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem
desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas quando chamados ao testemunho importante. Demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 89. Meus amigos, esta mensagem de Emmanuel traz muito esclarecimento para nós. E, às vezes, a gente cai numa cilada de ficar culpando Pedro por ele ter negado Jesus. E quantas vezes nós também estamos na mesma condição de Pedro? Quantos dias nós buscamos para outras atividades que poderiam ser até renunciadas, mas a gente prioriza em detrimento do Evangelho do Cristo. E como diz o Emmanuel aqui, citando o Evangelho de Mateus, às vezes a gente segue o Cristo de longe. A gente não quer se envolver. Então, muitas vezes nós colaboramos com essa derrota, com a negação. Não precisamos nem ser interrogados pelas pessoas para dizer que não seguimos Jesus, mas nós optamos por situações que nos afastam ou que nos coloca num patamar mais longe, em ficar observando o que vai dar, o que vai acontecer. Então é importante nós analisarmos hoje a nossa conduta diante do Evangelho de Jesus. Como que nós estamos diante do Cristo? Nós, de fato, estamos fazendo tudo que o Cristo pediu que fizéssemos? Ou nós estamos priorizando situações para nos dar bem? Então é muito importante a gente avaliar. Eu até dizia esses dias atrás que nesse período em que estamos vivendo de reviver a vida do Cristo, porque daqui a uns dias nós teremos a Páscoa, então a gente, nesses períodos, começa-se a reviver toda a situação da paixão do Cristo. Então, às vezes nós ficamos naquele patamar de condenar esses irmãos da primeira hora, que também tiveram dificuldades íntimas, de aceitar Jesus totalmente e vacilaram.
Mas se nós formos avaliar, se Pedro, naquele instante também, ele tivesse se colocado numa situação, não, eu sigo Jesus, eu quero estar com Jesus. Provavelmente o Pedro também teria sido morto, crucificado ou até apedrejado. Então, há tarefas muito importantes para Pedro. E se Pedro, então, tivesse estado com o Cristo, poderia ter desencarnado, mas ele mantém essa distância diante do Evangelho do Cristo e Jesus o escolhe como aquele que vai coordenar a equipe. Ele que vai, mais tarde, também entregar-se ao sacrifício em nome do Cristo. E se nós formos perceber, a maioria dos apóstolos do Cristo sofreram as flagelações parecidas com a do Cristo, com exceção aí do apóstolo João, que morreu velhinho lá na região de Éfeso. Porém, não deixou de passar por todas as aflições. Inclusive, ele ficou mais de uma semana sendo fervido dentro de um tambor cheio de óleo quente. Então, cada um deu a sua contribuição ao Evangelho do Cristo. Mas hoje já se redimiram de tudo isso. Então, ficar relembrando e desenvolver dentro de nós uma atitude de rejeição, seja por Pedro, seja por Judas Iscariotes, por Pilatos, foram irmãos que, na hora, estavam cegos pela ganância do poder e não conseguiram discernir e tomar a decisão do Cristo, em estar do lado do Cristo. E hoje são irmãos que se redimiram. Então, que nós também possamos hoje, ao estudar o Evangelho do Cristo, perceber que podemos hoje nós não somos mais levados ao martírio da cruz por estar seguindo o Evangelho do Cristo. Hoje nós temos outros mecanismos que são criados para tentar diminuir o Evangelho do Cristo em nós. Mas que consigamos a cada dia mais nos dedicar ao Evangelho do Cristo. Não vamos deixar passar o tempo em vão. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então, nós só temos essa última hora para nos dedicar ao Evangelho do Cristo. Então, que nos empenhemos cada vez mais para não negligenciar a tarefa. Mesmo que nós estamos com várias situações, com dificuldades, inclusive pessoais, mas que não deixemos o tempo passar em vão. Por isso, meus amigos, vamos nesse instante fazer prece, pedir a Jesus que nos livre das tentações do mundo, para que nós avancemos na tarefa redentora de nossas vidas. Amado Mestre Jesus, após estudarmos o Teu Evangelho, essas pérolas que nos alimentam o Espírito todos os dias, possam produzir em nós efeitos maravilhosos que nos impulsionarão à dedicação no Teu Evangelho, fortalecendo as fibras íntimas, encorajando-nos para que possamos viver o Evangelho na sua profundidade, em nosso ambiente doméstico, no ambiente social, no ambiente do trabalho, que possamos desenvolver essas virtudes da bondade, da fraternidade, do amor, da caridade. Fica conosco, Jesus.
Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.